Gravação iniciada. Na aula passada nós iniciamos o quarto bloco, Ética, Identidade e Poder no Mediterrâneo Antigo, e este bloco tem 3 eixos: filosofia, judaísmo tardio e cristianismo nascente. O primeiro eixo, filosofia, já foi visto na aula passada, que era filosofia antiga como modo de vida, e a partir da aula de hoje, nós vamos trabalhar com o judaísmo tardio, identidade, lei e dominação. Então vamos finalizar esses 2 eixos, judaísmo tardio, cristianismo nascente, a conclusão do bloco, e finalizamos o curso. Ok, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper enquanto eu estiver fazendo a apresentação aqui em PowerPoint, ou pode deixar também para o final da aula. O judaísmo desenvolve-se sob dominação política helenística e romana. Estou falando aqui do recorte que nós estamos fazendo. Claro que ele se desenvolveu também, não o judaísmo nascente, se desenvolveu também com dominações anteriores ao período helenístico, por exemplo, Babilônia. Esse contexto coloca em questão a identidade religiosa de Israel. A circulação cultural intensifica o contato com outras tradições. A sobrevivência religiosa torna-se questão central. Então, tem essa preocupação de manter a pureza doutrinária em meio a a essas ondas que nós temos de helenismo e, posteriormente, de dominação romana. A lei constitui o núcleo organizador do judaísmo, funciona como norma religiosa, código jurídico e é um princípio fundamental da identidade coletiva. É um povo, é uma religião do livro. E aqui eu trouxe para vocês a imagem do Sefer Torah, ou Sefer Torah, depende da pronúncia, que muda muitas vezes a sílaba tônica. É um rolo manuscrito que contém os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que também é a Bíblia cristã, que é chamado de Torá. Então, estamos falando aqui do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, para memorizar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O suporte aqui, o material no qual é escrito, é um pergaminho, então, ou seja, uma pele de animal tratada, típico desses manuscritos sagrados judaicos. O pergaminho, obviamente, não era só utilizado pelos judeus. O texto, não dá para ver, a imagem está pequena, mas é em hebraico bíblico, ou seja, sem vogais, apenas com consoantes, e não há pontuação, nem vogais visíveis, é o padrão mais antigo. Então, exige aqui o quê? Um conhecimento da tradição oral para uma leitura correta. Então, não é fácil ler um manuscrito assim. A escrita, obviamente, é feita manualmente, com uma tinta escura, por um escriba especializado. E o nome desse escriba é Sofer, ou Sofer. Daí nós temos a Sefer Torah. Essa imagem que vocês veem é a Torá, vista do interior de uma sinagoga antiga, na cidade da Colônia, na Alemanha. É um museu, na verdade. Então, quais são as características principais da Sefer Torah? É escrito à mão, em hebraico, sobre pergaminho. Então, o couro do animal tem que ser um animal puro, considerado puro. Não pode, isso é importante também, não pode ter erros, não pode ter uma rasura ou algo do tipo. Porque, em teoria, qualquer falha visível pode invalidá-lo para o uso ritual. Então, para Deus é sempre o melhor, para Deus é sempre aquilo que é perfeito. Então, eu não posso entregar algo com rasuras para o uso ritual. E é usado nas
nas sinagogas, durante as leituras públicas, e é considerado um objeto sagrado do judaísmo. A lei regula a vida cotidiana, garante a continuidade religiosa, preserva a identidade sob dominação. A prática torna-se elemento central da religião. A separação entre o judaísmo e o cristianismo não foi originalmente clara, já falamos sobre isso em aulas passadas. Então, no início, não se via o cristianismo claramente como uma separação do judaísmo, mas era um grupo de judeus, era talvez, como nós vamos ver posteriormente, um grupo, um hieresis dos judeus, assim como nós tínhamos os saduceus, os fariseus, que nós vamos ver na aula de hoje, os zelotes, os essênios, nós tínhamos ali os cristãos. Enfim, claro que com o passar das décadas, não foi necessário passar um século, mas com o passar das décadas, o cristianismo foi visto como uma religião totalmente independente do judaísmo. Essa distinção resulta de processos históricos, as fronteiras religiosas são construídas e refletem relações de poder. Certas fronteiras são artificiais, a identidade religiosa é construída historicamente, e judaísmo e cristianismo coexistiram inicialmente. Então, Jesus Cristo é judeu, os apóstolos são judeus, os primeiros seguidores são judeus. Enfim, então não teria sentido que fosse algo diferente no início. Talvez nem os próprios discípulos, os próprios apóstolos, no início, viam o cristianismo como algo separado do judaísmo. Talvez por essa razão, por volta do ano 44, no Concílio de Jerusalém, se debatesse ainda a necessidade, né, de certas práticas judaicas que aparentemente não faria sentido obrigar povos não-judeus, convertidos não-judeus, a praticá-las. A circuncisão é uma delas. A separação foi progressiva. O judaísmo apresenta tensão interna estrutural, preserva a identidade particular, contém tendências universalistas. Veja, tendências universalistas, mas eu não posso afirmar que o judaísmo, como o cristianismo, ele é universal, ele é universalista. Mas sim, há tendências, e nós vamos ver algumas delas. Essa tensão marca a sua história. Os profetas anunciam a unidade religiosa futura, que todos os povos seriam integrados, o Deus de Israel seria um Deus universal. Então, nesse sentido, o judaísmo contém essa vocação universal que vai se aflorar com a vinda do cristianismo. O judaísmo interage com múltiplas civilizações ao longo da história. Egípcios, persas, gregos e romanos influenciam o seu contexto. Nós estamos mais focados aqui no século III, IV a.C., até o século II, III depois de Cristo, ou seja, sobretudo gregos e romanos. Claro que vamos ter os egípcios aí, mas é um Egito já helenista, e que posteriormente passou a integrar o Império Romano. Essas culturas são percebidas pelos judeus como pagãs, e é aí, através deste contraste, que a identidade judaica é reafirmada. Voltando aqui à lei, ela protege a identidade religiosa, impede uma assimilação completa, sempre há algo assimilado quando culturas e religiões se chocam, mas nunca houve uma assimilação completa. Por quê? Por causa da lei, do livro, do que está escrito. E esta lei estabelece limites culturais e preserva uma das coisas que é mais importante no judaísmo e que hoje é no cristianismo também, quer dizer, sempre foi no cristianismo, e no islamismo, que é o monoteísmo. Apenas um Deus. Então, nas aulas passadas, no terceiro bloco, quando estávamos falando sobre o panteão, então, imagine como era difícil, talvez, conversar
a própria apologética dialogar com, religiosamente, com gregos e romanos, por causa de toda a religião greco-romana e seus deuses. Os profetas, que têm um papel importante no judaísmo, criticam abusos religiosos, defendem a pureza religiosa, reforçam a identidade judaica e, dessa maneira, a lei continua a permanecer como algo central no judaísmo. Pouco a pouco, o judaísmo também incorpora alguns elementos externos, mas é sempre algo seletivo, por quê? Para preservar a identidade. Só que nós não podemos falar que não há absolutamente nenhuma abertura intelectual. Há sim. Um exemplo clássico é Filão de Alexandria, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. O pensamento grego influencia o judaísmo, e a partir disso o judaísmo desenvolve também uma reflexão teológica, a tradição é constantemente reinterpretada e surge assim uma síntese cultural. Em relação à simplicidade doutrinal judaica, ao seu dogma simples, que afirma, né, uma espécie de credo do judaísmo, é a unidade de Deus e que esse Deus escolheu o povo de Israel. Aqui eu coloquei a prática é mais importante que a doutrina, no sentido não como quando nós olhamos para a religião greco-romana, na qual nós temos quase que de forma antagônica a relação entre ortopraxia e ortodoxia, ou seja, a prática é muito mais importante do que a doutrina em si, o pensamento teológico, a crença pessoal. Aqui, quando eu coloco que a prática é mais importante que a doutrina, é o correto agir, o correto, o ritual, ele é muito importante. Não é que as pessoas não acreditassem, não focassem na doutrina, mas a aparência, o cumprimento de coisas externas, vide ali os diversos mandamentos, as diversas prescrições que eles tinham. Então, isso é bastante importante. Perde um pouco de importância quando nós vamos para o cristianismo, cuja máxima, o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em relação a essa simplicidade dogmática, eu trouxe aqui para vocês um trecho do Shema Israel, que sintetiza a fé judaica, afirma o monoteísmo, possui uma função litúrgica, obviamente, e constitui esse núcleo da identidade judaica. E eu vou citar aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9, depois há outras citações, o Shema Israel não se resume a isso, mas este é o mais importante, certamente. Os outros têm algumas modificações e repetem algumas coisas. Então, cito: ouve Israel, Adonai, né, que é Senhor, Adonai, nosso Deus, Adonai, um. E amarás Adonai, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas coisas que eu te ordeno hoje ficarão sobre teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando estejas sentado em tua casa, e quando andes no caminho, e ao deitar e ao levantar. E as atarás por sinal sobre a tua mão, e serão tefilim entre os teus olhos, e as escreverás sobre os umbrais da tua casa e nos seus portões. Então, a aula aqui, né, nós temos, né, vamos aí com certa agilidade, que, né, eu sempre tenho uma meta de slides, de coisas para mostrar para vocês, mas depois, anotem Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9.
E pensem sobre isso. Olha, não sei se é porque hoje eu sou pai de família e eu olho isso e eu valorizo muito mais. Então, é algo que eu olhava assim, que interessante, né? Porque afirma que o monoteísmo, obviamente é muito importante isso, porque Israel está cercado de, de culturas politeístas, então é obviamente. Só que veja, né, como o enfoque aqui é ensinar isso ao filho, a importância da família e de falar sobre isso, onde em casa, né, quando estiver andando, ou seja, fora, em qualquer momento, ao deitar e ao se levantar. Ou seja, isso aqui, depois a gente vai ver, é rezado em 2 momentos do dia, pela manhã e pela noite. Então é importante atar isso para você ter sempre essa ideia presente. Por quê? Porque o ser humano esquece muito rápido, até hoje, né? Veja aí, né? Às vezes nas eleições, na parte da política ou no futebol, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, nós tendemos a esquecer, a ter uma memória curta. Então, fisicamente falando, você tem que atar isso para você ver e perceber essa e lembrar-se constantemente dessa ideia. Enfim, né? Aqui é uma declaração. Não sei se alguém de vocês tem conhecimento de hebraico, né, mas é uma declaração fundamental de fé do judaísmo, muito famoso esse início, né, que há outras traduções, por exemplo, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, é uma oração obrigatória na prática judaica, como eu disse, é recitada 2 vezes ao dia, à manhã e à noite, porque ele está pedindo ao deitar e ao levantar, expressa esse monoteísmo absoluto, é o credo, digamos assim, do judaísmo, assim como o cristianismo no século IV, ali com o concílio de Nicéia, depois de Constantinopla, cunhou o seu credo, né? Tem o credo niceno e o credo de Nicéia, né? E o credo niceno constantinopolitano, creiam em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, etc. Então, da mesma maneira, os judeus têm esse chama Israel como uma espécie de credo. Aqui aparecem também objetos rituais, quando ele fala do tefilim, né, que são os filactérios, que você, né, sobre a tarás, né, sobre a sua mão. Se derem um Google, vocês veem, né, judeus ainda hoje mais conservadores que fazem o uso dos filactérios, tefilim. Escreverá sobre os umbrais da tua casa, né, que nas portas é o mezuzá, isso aparece também. Filactérios são 2 caixas pequenas de couro preto que eles prendem no corpo com tiras de couro e ali, né, contém, bem pequeno, esses pergaminhos com textos da Torá. Eu disse para vocês que essa é apenas uma passagem, né? Tem outras passagens bíblicas que trazem isso também. Então, tem essa aqui, né, focada na unicidade de Deus. No próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 13 ao 21, nós temos uma citação que reforça essa obediência aos mandamentos, vai apresentar uma lógica de recompensa e punição, e repete essas palavras de atar, escrever, enfim. E, finalmente, o livro de Números, capítulo 15, versículos 37 ao 41, que fala das franjas nas vestes, que é o tzitzit, que é um lembrete físico dos mandamentos, que, né, conecta essa prática cotidiana à fé. Então, qual é o significado disso? O que se chama Israel? Quais são as ideias centrais deles? Então, primeiro que Deus é um, e aí nós temos um fundamento teológico. Depois, nós temos o que? Amar e obedecer a Deus. É uma espécie de dimensão ética que nós estamos tratando nesse 4º bloco também. E, em último lugar, é lembrar, né, aparece isso, de lembrar constantemente da lei, ou seja, essa dimensão prática. Então, nós podemos dizer que não se trata, não é apenas uma oração, mas é um programa de vida religiosa, um programa de vida, assim como a filosofia para Sócrates, Platão, Aristóteles, era também um programa de vida. Claro, né, fazendo aí as suas distinções, obviamente.
O que nós estamos tentando encontrar aqui são semelhanças entre filosofia, judaísmo, aqui o judaísmo tardio, e cristianismo nascente. O judaísmo apresenta diversidade interna, por mais que tenhamos este chamar Israel, obviamente, como qualquer grupo religioso, aqui no caso relativamente grande e que sobreviveu há séculos, milênios, e existem diferentes grupos, estou falando daquele tempo, essa uma diversidade legítima e que não implica necessariamente numa ruptura religiosa. E aqui nós tratamos novamente o conceito de hairesis, que eu tinha mencionado antes. Hairesis tem a ideia de escolha, de opção. E esse termo ele não é pejorativo como no mundo romano, posteriormente, será utilizado pelo cristianismo de forma pejorativa, traduzido como heresia. Ou seja, uma heresia é algo de uma separação. Você não é um grupo com uma diversidade, é uma separação, e tem essa conotação pejorativa. Então, isso é uma heresia, isso você está falando herético, você é um herege, etc. Não é. Aqui o Hairesis tem essa ideia de uma visão diferente dentro desse mesmo grupo que não prejudica a unidade. Então, indica que uma diversidade interpretativa, e o judaísmo permite, em certo sentido, essa pluralidade. E aqui vamos falar sobre esses 4 grupos: saduceus, fariseus, zelotes e os essênios. Então, em relação aos saduceus, eles formam a elite sacerdotal, controlam o templo, são considerados conservadores e colaboram em harmonia com Roma. Eles tentam evitar esse confronto. Estamos aí no século I antes de Cristo e primeiras décadas do século I depois de Cristo. Lembrando que a destruição do templo é no ano 70 depois de Cristo por Tito. Rejeitam novas doutrinas, se são conservadores, obviamente vão rejeitar, negam a ressurreição, diferente dos fariseus, mantêm uma tradição antiga, preservam essa autoridade sacerdotal. E aqui eu trouxe para vocês uma maquete do Museu de Israel, uma maquete gigantesca, tá, gente? Não é algo pequeno, não, que é uma reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Então aqui vocês conseguem ver o complexo do templo, construído aqui uma grande esplanada retangular, que domina completamente a cidade, está no lugar mais alto, então todo mundo tinha que subir para ir ao templo, ouvia o templo de baixo para cima. Então aqui o coração não só religioso do judaísmo, mas também político e simbólico. Aqui nós vemos o edifício central, nessa estrutura, que é a estrutura mais alta, mais imponente, e aqui ficava a parte do santo, que era a área dos sacerdotes, e depois, mais para frente, o Santo dos Santos, que é o espaço mais sagrado, que era acessado apenas pelo sumo sacerdote. Depois nós temos os diversos pátios, os diversos átrios, que eram dispostos em níveis progressivamente restrito. Então, mais aberto, nós vamos ter aí o átrio dos gentios, depois o átrio das mulheres, depois o átrio dos israelitas e, finalmente, o átrio dos sacerdotes. Veja que nós temos aqui as diversas colunatas, os pórticos, aqui é famoso também o pórtico de Salomão, onde ocorriam ali os ensinamentos, debates sobre Jesus, que está aí no contexto do Novo Testamento. Temos essas as muralhas, esses acessos, enfim. Então, esse segundo templo, ele foi originalmente reconstruído após o retorno do exílio babilônico. Então, estamos falando aí do século VI antes de Cristo. E depois ele foi significativamente ampliado por Herodes no século I antes de Cristo e destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, aquela repressão à revolta judaica sob comando de Tito, do imperador Tito, da dinastia Flávia ou Flaviana. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, pessoal,
é este edifício. Percebam aqui, com 4 torres, né? Essa daqui é a Fortaleza Antônia. É um quartel militar dos romanos. Então, olha a audácia, né? Colado ali no templo, mostra que quem controla o templo na prática, quem tem poder sobre o templo, é Roma. Então, porque o templo estava no centro, eu tenho algo, né, um quartel ali cheio de soldados. Então, ou seja, aconteça o que acontecer aqui no templo, né, vão estar sempre sob os olhares do poder militar romano. Depois nós temos os fariseus, que, né, valorizam muito a lei, a tradição oral, a interpretação da lei também, e adaptam aí a tradição. São, né, os grandes inimigos, digamos assim, são aqueles que mais aparecem no Novo Testamento em debates contra, né, Cristo, os cristãos, sobretudo nos evangelhos. Os fariseus garantem continuidade religiosa, influenciam o judaísmo posterior, né, e preservam a sua identidade. Depois nós temos os zelotes. Um dos apóstolos era um zelote, Simão o zelote os zelotes defendiam a resistência armada. Então, não é, né, se nós pensarmos no Brasil do século XX, durante, não quero entrar em polêmicas, né, a ditadura militar / governo militar, muitas pessoas armaram-se buscando a resistência, buscando trazer novamente a democracia, o direito das pessoas votarem, escolherem seus governantes, etc. E isso não é algo só do mundo moderno ou contemporâneo. Até mesmo os judeus tiveram isso. Basicamente, os zelotes não acreditavam, não tinham o mesmo pensamento de saduceus e fariseus. Né? Muitos deles, né, sobretudo os saduceus, não adianta, estão aí, quem sabe virar o Messias, enfim, que vai de alguma maneira solucionar tudo isso. Não, os zelotes, eles queriam, né, uma resistência armada. Possuem forte nacionalismo, promovem revoltas e constantemente desafiam e enfrentam Roma, o poder romano. Então, nós temos os essênios, que, diferentemente dos zelotes, vivem no deserto. Então, dos zelotes, dos saduceus e dos fariseus vivem no deserto, vivem isolados, em comunidades próprias, rejeitam o mundo tal qual e aguardam o fim dos tempos, que em algum momento deve chegar. Eu trouxe aqui para vocês ruínas. Então, quando fala um eremita, um monge, etc., não é algo exclusivo da religião cristã ou, né, uma vertente mais oriental, budista ou hindu, mas os judeus tinham também os essênios, essa né, vontade de viver de forma isolada e dedicar-se mais à oração, à purificação e à espera do fim dos tempos. Que são ruínas arqueológicas de Qumran, né? Então, acredita-se ser parte de uma comunidade associada aos essênios. Vejam essas paredes, né, grossas, irregulares. Tem um pátio interno aqui aberto, então isso sugere que havia um uso comunitário. Percebam, né, esse ambiente bem árido, desértico, colinas ao longe. Então, um assentamento pequeno, organizado, mas não chegava a ser propriamente uma cidade, é muito pequeno. Então, os essênios, né, eles foram descritos por Flávio Joséfo, e, enfim, entre outras coisas, né, eles também dedicavam-se à produção de manuscritos. O Qumran está diretamente ligado aos manuscritos do Mar Morto. Então, se tiver um tempo, depois dá um Google sobre os manuscritos do Mar Morto, é algo impressionante, que nós temos aí cópias antigas de livros bíblicos, mas não só isso, tá? Há também regras da comunidade, escritos apocalípticos, e, enfim, são fundamentais para entender o contexto
religioso ali do século I antes depois de Cristo, do tempo de Cristo. Havia esse isolamento intencional, então, veja, estavam longe de centros urbanos, e perceba esse contraste com Jerusalém, com a cidade de Jerusalém, o templo. Então, claramente nós temos aqui, por mais que, né, eu tenha mencionado 4 grupos, mas basicamente nós temos 2 modelos de religiosidade coexistindo no mesmo período, um focado no templo, na cidade, e outro que vai ao deserto. E também nós temos o judaísmo da diáspora, que normalmente quando eu falo diáspora, eu posso me referir antes da destruição do templo, que iam para outros lugares, ou meu foco aqui é o que acontece depois do ano 70. Então, os judeus são dispersados. Então, o judaísmo, pouco a pouco, vai se adaptando a essa diáspora, que durou até o século XX, após Segunda Guerra Mundial. Então, aí nós temos quase 2.000 anos de diáspora, e a sinagoga, em vez do templo, então quem assume o papel centralizador vai ser as sinagogas, diferentes sinagogas em cada cidade, povo, região. E assim o templo perde sua centralidade e a religião torna-se mais flexível. O templo é destruído em 70 depois de Cristo, sobram poucas coisas, hoje, né, o Muro das Lamentações, por exemplo, aí o judaísmo se transforma, enfim, e a religião consegue sobreviver. Então é incrível porque hoje nós não temos uma comunidade ou alguém, né, religião greco-romana, diversas religiões, nós falamos, né, religiões de mistério, enfim. No entanto, o judaísmo sobrevive, mesmo tendo, né, o templo, a cidade sido completamente destruída. Aqui, né, entra a polêmica, né? Poxa, um povo que sofreu tanto ao longo da história, como é possível, né, sofrer tanto e ao mesmo tempo causar sofrimento a quem mora próximo a ele? Então, não sei se dá para colocar Paulo Freire para, né, os israelitas, mas, né, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor. Bem, Filão de Alexandria, pessoal. Então, é um judeu que vai unir filosofia e judaísmo, interpretar a Bíblia de forma alegórica. Então, se algo na Bíblia, poxa, isso aqui não tem sentido nenhum, veja, você não pode fazer uma interpretação literal. Em certas passagens, é uma alegoria. Então, Noé representa, eu não sei se ele acreditava ou não em Noé, mas Noé representa o homem que acredita na vontade de Deus, ou Adão e Eva, né, representam, etc. Então, enfim, não sei quais partes ele utiliza como alegoria, mas certamente no cristianismo hoje se tem. Então, há muitas vertentes cristãs que defendem Adão e Eva como uma alegoria, Noé como uma alegoria. No entanto, quando vamos para o Novo Testamento, os milagres de Jesus não são alegoria, são coisas que realmente aconteceram. E há vertentes cristãs também que não pactuam com os milagres. Por exemplo, o partir do pão, que sobraram, né, tantos cestos, na verdade, Deus que moveu o coração das pessoas e cada um tinha um pãozinho ali guardado e partilhou e conseguiu saciar todo mundo. Então, vai aí a diferentes vertentes. Essa última vertente que eu trouxe para vocês é muito comum né, dentro da Igreja Católica, né, enfim, muitos foram, né, excomungados, mas nasceu ali, que é a teologia da libertação. Enfim, dialoga Filão de Alexandria com o platonismo e cria uma síntese cultural. Filão defende o cosmopolitismo religioso, né, a lei possui uma dimensão universal, e o judaísmo, assim, dialoga com a filosofia. A ideia é
fazer que a religião se torne algo acessível. Bem, então o judaísmo e o cristianismo coexistem no império, competem ali por seguidores, mas o judaísmo tem pretensões universalistas, não é universalista. Então aí nós podemos concluir que ele possui limitações missionárias. O cristianismo, quando Jesus sobe aos céus no Evangelho, num dos evangelhos, ele diz: ide ao mundo inteiro, pregar o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é o mundo inteiro que eles têm que ir. Essa é a missão. Então, o cristianismo amplia significativamente o seu alcance. Então, já para finalizar este segundo ponto, o judaísmo não é estático, é plural, criativo e constitui matriz do cristianismo. Então, de certa maneira, no início nós podemos dizer que se o judaísmo era a matriz, o cristianismo era uma filial desse judaísmo. Com o tempo, foi rompido esse cordão umbilical e o cristianismo se tornou sua, digamos assim, sua própria matriz. Vamos agora para o terceiro e último eixo, que é cristianismo nascente como movimento judaico. O cristianismo nasce no interior do judaísmo, no século I, compartilha as escrituras judaicas, adota categorias religiosas judaicas fundamentais, então muito da fé cristã veio da fé judaica, e participa das expectativas escatológicas de Israel, no que tange ao fim do mundo, ao Messias, enfim. E os primeiros séculos do cristianismo nós vemos ainda essa presença escatológica, como o fim dos tempos, o fim do mundo é iminente. Nós vemos isso no apóstolo Paulo, nas cartas, enfim. Então, Jesus de Nazaré constitui o centro do movimento cristão, seus discípulos o reconhecem como o Messias, o escolhido, o ungido, aquele que Deus preparou para salvar, libertar o povo de Israel. A designação messiânica pertence, portanto, ao universo judaico, não é algo estranho. Hoje, não é universal entre os judeus a crença no Messias. O movimento cristão insere-se na tradição judaica. Os evangelhos constituem as principais fontes, preservam tradições sobre Jesus, apresentam diferentes perspectivas teológicas e testemunham a diversidade cristã inicial. Então, nós temos ali Jesus indo a diversos lugares, conversando com diversas pessoas, majoritariamente os excluídos da sociedade judaica. Então, nós temos os evangelhos sinóticos, nós fazemos uma divisão nos 4 evangelistas, esses que se parecem muito e que basicamente contam aí a vida de Jesus, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, são muito parecidos. Marcos é provavelmente o mais antigo, é o que se acredita a ser escrito. Utilizam coleções anteriores de ditos de Jesus, alguém resolveu juntar e escrever sobre, e refletem o cristianismo primitivo. Já o Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, tem uma teologia própria e utiliza uma linguagem conceitual elaborada, mostra a influência do helenismo, já no início, quando ele fala do logos, no grego koine, no original aparece assim, que nós traduzimos como o verbo ou palavra na língua portuguesa. Ele permanece profundamente judaico. E aqui eu trouxe para vocês textos da antiguidade com mais manuscritos e distância até o primeiro escrito. Isso aqui, gente, é incrível. Tá? Então vejam aqui. Em primeiríssimo lugar, nós temos o Novo Testamento aí com diversos autores. O Novo Testamento foi composto, foi escrito aí entre o ano 50 e o ano 100. E hoje, entre manuscritos e fragmentos, nós temos 25 mil cópias. É muita coisa. É claro que isso aqui conta tudo que foi feito na Idade Média também, profundamente cristã e, enfim, qualquer coisa antes da invenção até o século XV, aproximadamente, da imprensa.
manuscrito mais antigo que nós temos hoje, né, manuscrito barra fragmento, é de 125 depois de Cristo, ou seja, o intervalo ali entre, né, quando foi escrito e o manuscrito de 30 a 60 anos. Então é muito difícil modificar algo assim. Então, sem dúvida, de longe, o Novo Testamento é a maior tradição textual da Antiguidade. E aqui, entre esses 25 mil entre manuscritos e fragmentos, né, só para nós vermos os idiomas, então, em relação aos manuscritos do Novo Testamento, cerca de 5.800 estão em grego, que é o idioma original que foi escrito, 10 mil em latim, e outros 10 mil em diferentes línguas. O número dos manuscritos gregos conhecidos variou ao longo do tempo, de acordo com as descobertas. Em 1950, eram 4.250, em 1983, 5.460 e, em 2017, aproximadamente 5.800. Mesmo assim, se nós formos considerar apenas os manuscritos em grego, é muito mais que o segundo colocado. Nós vamos ter depois o quê? Ilíada e a Odisseia, de Homero. Então, a Ilíada e a Odisseia, né, foi escrita no século VIII a.C., a Ilíada tem 1.500 manuscritos, a Odisseia 300, e veja, o manuscrito mais antigo, entre manuscrito e fragmento, dessas duas obras, essas duas epopeias, é do ano 300 a.C. Então nós estamos falando aqui que o manuscrito mais antigo que nós temos é de 450 anos depois da publicação da obra. É muito tempo. Aqui, com o Novo Testamento, é apenas, né, de 30 a 60 anos. Então, né, a Odisseia é certamente a obra pagã da religião, né, a obra pagã, né, não cristã, judaica, mais transmitida. Depois nós temos as Confissões de Santo Agostinho, a Vulgata de São Jerônimo, que é a tradução da Bíblia, os Sermões de João Crisóstomo, a Eneida de Virgílio, Delfiques de Cícero, as Metamorfoses de Ovídio, as Odes de Horácio, a Ética Nicômaco de Aristóteles, a República de Platão e a Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Então, é incrível, tá, gente? É incrível. Tem um filme, eu esqueci o nome, mas ele, né, é feito para provar a existência de Deus. É um filme americano, né, de origem cristã, que era um jornalista que não acreditava em Deus, depois ele começa a pesquisar e termina acreditando em Deus, e tem um momento do filme que isso é apresentado como um argumento para existência de Deus, algo do tipo. Então tem que ter muito cuidado, pessoal. Por quê? Sim, Elcio, ia falar alguma coisa? Lee Strobel, Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé. São dois livros, não sei se é a esse que o senhor está se referindo. Exatamente. Primeiro, Defesa de Cristo. Ele era ateu, a esposa se converteu, ele, como repórter investigativo, fez uma série de entrevistas a arqueólogos, teólogos, professores, historiadores. É um best-seller, Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. E dentro desse livro, né, houve digamos, uma nuance, vamos dizer assim, uma vertente. Né? Digamos, uma notícia que ele tomou conhecimento de um parceiro, de um companheiro de missão de Billy Graham, chamado Charles Templeton. Charles Templeton, ele foi digamos, um apóstata. Ele, de cristão, ele se tornou agnóstico. Aí, sim, ele escreveu um segundo livro. Aí este é Em Defesa da Fé. Muito interessante também. Então, apenas Muito obrigado, Elcio. Comentário aí. Muito obrigado pela apresentação. Não li os livros, eu assisti só o filme, né? Espetaculares. Os livros são maravilhosos, os dois livros. Eu apenas li o primeiro. O segundo é apenas alguns extratos e tal, mas o primeiro livro eu li de fio a pavio, realmente é formidável. Formidável, vale a pena, recomendo. Perfeito, muito obrigado, Elcio. Por nada. Então, a crítica que eu vou fazer aqui não é ao livro, que o ideal é ler o livro, é o que eu assisti ao filme, certo? Sim, virou um filme. Inclusive, os dois livros viraram 2 filmes. Então olha só, eu assisti só. Inclusive, disponibilizados, ambos os dois, como diz Camilo Castelo Branco, ambos os dois, disponibilizados na internet. Maravilha. O pessoal que vai assistir isso depois, né, que está gravada, né, pode dar um Google ali e assistam. Né? Vale a pena. Então, qual é a minha crítica? Pois não. Que o filme
ele leva você a ver isso como se fosse uma prova, talvez, ali, da existência de Deus ou algo do tipo. Obviamente, você fica chocado com isso, né, gente? Olha só, estamos falando... Qual é a diferença? A diferença é de 25 mil para 1.500. Então, vamos, claro que, né, algumas pessoas duvidam da existência de Homero, talvez era um conjunto de autores, enfim. Mas, mesmo assim, não tem nada na antiguidade comparado a isso. Então, digamos assim, não tem como dizer que Jesus nunca existiu. É muito difícil algo, né, inventar uma história assim e ela se alastrar dessa maneira e, segundo a tradição, as pessoas morrerem por essa ideia. Agora, tem uma coisa aí que nós precisamos levar em consideração. A informação que deveria chocá-los, né, quem está ouvindo isso, ou o pessoal que está aqui, é o intervalo, nem tanto a quantidade de 25 mil manuscritos ou fragmentos, mas o intervalo. Gente, é muito pouco tempo. Nós temos ali algo que foi escrito há 30, 60 anos da publicação original. Claro que, né, esse número de fragmentos tão grande é, sobretudo, pela antiguidade tardia e mais ainda ao longo da Idade Média, né, porque até o século XIV, também, né, parte do século XV, né, as cópias eram feitas à mão. Então, qualquer cópia à mão que se tem hoje conta aí como um manuscrito. Então, eu posso usar isso como, né, uma prova? Obviamente não, porque provar a existência de Deus está em outro, né, enfim, em outro patamar, né? A lógica utilizada é diferente, né? Não posso provar que Jesus Cristo seja Deus, nem nada disso, mas eu posso provar que houve aí um fenômeno que arrastou muita gente por gerações em diversos lugares, né? São diversos idiomas, e, enfim, incrível, né? Não tem como ser uma história que foi inventada na Idade Média, ou uma história que foi inventada ali no ano 200, 300. Não tem como. Né? Só se, né, houver uma conspiração ou todos os estudos de datação estiverem equivocados, mas, enfim, essa é uma informação que me chocou. Né? E eu coloquei esse quadro aqui para vocês, gente, porque eu assisti a esse filme. Eu assisti esse filme e falei, cara, não acredito, é tão grande a diferença assim, e eu fui buscar, e realmente é uma diferença gigantesca. É claro que o salto que eu dou do dado para a minha conclusão, né, não se aplica, mas qualquer pessoa de qualquer religião, ou se não tiver religião, ela, ao ver isso, o mínimo, poxa, sobretudo um classicista, né, uma pessoa que valoriza Homero, valoriza Virgílio, né, Cícero, Ovídio, Horácio, Aristóteles, Platão. Então, não tem comparação. A República de Platão, que livro maravilhoso. O que nós temos aí, aproximadamente 150 manuscritos apenas. A Ética Nicômaco, de Aristóteles, apenas 100 manuscritos. Lembram da Ética Nicômaco, quando né, nos museus vaticanos, aquele fresco enorme, em que nós temos Platão e Aristóteles? Então, Aristóteles está apontando para baixo e segura na mão dele ali a Ética Nicômaco. Então, apenas 100 manuscritos. Então, enfim, é algo incrível. E vejam, né, que eu fiz uma separação. Depois eu coloquei a Vulgata de Jerônimo, que ele traduziu, e aproximadamente aqui 10 mil. Na verdade, está junto com esses 10 mil daqui, só que depois eu separei, se eu fosse considerar apenas, né, a Vulgata, e mesmo assim, se fosse considerar apenas a Vulgata, né, a diferença assim, é enorme. Né? São aí, né, o espaço é 150 anos, então também é muito pouca coisa. Bem, depois vocês podem brincar, né, com esses números, escolham aí o seu autor favorito, e esse é um reflexo também do gosto das pessoas da época, de seus
interesses. Me chocou, né, porque eu esperava que a Eneida estivesse logo depois, né, mas não, houve uma preferência aí para Ilíada e Odisseia. Bem, mas vamos lá, gente, o tempo está correndo, eu vou ir com certa agilidade, porque eu tenho aí uns 30 slides ainda. Vamos lá. O cristianismo inicial não é uniforme, apresenta diferentes interpretações, permanece enraizado no judaísmo e constitui um movimento plural. Inicia-se com a fé na ressurreição, essa fé que transforma os discípulos, restaura sua confiança, fundamenta a pregação cristã. Então, a ressurreição torna-se o núcleo da fé, redefine o messianismo. Então, já não é mais um messianismo, talvez, terreno, de poder terreno, mas completamente espiritual. Então, legitima Jesus como o Cristo, como o ungido, e fundamenta a missão cristã. A cruz é, então, reinterpretada como um evento salvífico, lembrando, né, que a cruz era uma punição, a pior punição que os romanos tinham a condenados a crimes graves. Jamais, por exemplo, um romano seria condenado à crucifixão. Deixa, então, de ser um escândalo e torna-se parte do plano divino. Né? Prepara a exaltação de Cristo. Os cristãos, isso é muito interessante, né? Esperam o retorno de Cristo, a segunda vinda, a parousia, e essa expectativa orienta a comunidade, né? Estrutura a fé, reforça a identidade religiosa. Nós temos também o Pentecostes, que marca o início propriamente da igreja, né? Pentecostes, né? 50. 50 o quê? Então, nós temos aí na madrugada de sábado para domingo, que é no domingo propriamente, o domingo de Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então, ele ressuscita e fica aparecendo ali aos apóstolos ao longo de 40 dias e depois sobe aos céus, é a ascensão. E após 10 dias, ele, né, acontece Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, acontece algo, né, enfim, surpreendente. Aqueles apóstolos amedrontados, fechados, escondidos, saem, começam a pregar, vão para diversos lugares e são martirizados, né? Todos eles morrem de forma violenta, com exceção de João, né? Por isso ele escreveu ao final da sua vida, viveu bastante, no final do século I, o Evangelho, escreveu também o Apocalipse, e, né, conta a tradição que tentaram martirizá-lo, mas, né, Deus ali o preservou e morreu de velhice. Bem, esse Pentecostes produz conversões, fortalece a comunidade, inaugura a missão. Tem-se aí o primeiro falar em línguas registrado. Hoje, né, aí vai uma crítica a diversas vertentes do cristianismo, inclusive, né, o catolicismo, né, a parte mais carismática. Então, hoje, tem-se esse fenômeno de falar em línguas, né? A pessoa fala em blá, 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 enfim. Só que, claro, né, cada religião, cada vertente do cristianismo tem a sua espiritualidade, o seu carisma, e, enfim, o importante, no final das contas, é, né, conectar-se com Deus, fazer o bem, é isso que importa. Né? Cada um da sua forma. No entanto, o falar em línguas daquele momento, né, quando nós vemos na Bíblia, é que as pessoas conseguiam entender a pregação de Pedro, cada uma em seu próprio idioma, porque né, eram pessoas de diversos povos que estavam ali, e é impossível. A mesma coisa que, né, eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje, na verdade, há tecnologia para isso, você coloca, eu começo a falar inglês ou o idioma que for para a pessoa que está escutando. Mas naquele tempo não existia isso, e, enfim, é incrível. Então, né, se alguém fosse falar em línguas, como o apóstolo Pedro falou em línguas, é uma pessoa que sobe, né, num púlpito, por exemplo, em algum lugar, começa a falar qualquer coisa, e, né, eu, brasileiro, né, enfim, um chinês que só fala mandarim, um russo, todos entendemos perfeitamente o que ele está falando em nosso próprio idioma. Mas, enfim,
como é que eu vou comprovar isso, né? Tá, né? Na tradição, né? Algo, a questão do maravilhoso, né? Também não vou entrar na discussão aqui, como eu faço para separar algo que é, né, como eu chamo, um milagre, algo que aconteceu assim, que é incrível, daquilo que é uma superstição, ou como eu separo religião de mito, né? Hoje, né, vejam, eu tratei o terceiro bloco como mito, mitologia, né? Talvez eu nem tenha utilizado essa palavra, mas se eu utilizei alguma palavra, foi nesse sentido, né? A religião greco-romana. Agora, o que diferencia, né, a mitologia da religião? O que diferencia de todo este bloco quarto, tirando o judaísmo, a filosofia, que nós estamos tratando do judaísmo tardio e o cristianismo nascente? Eu não vejo, né, como mitologia, não é o caso aqui elencar as diferenças, mas há coisas que é muito difícil de você provar cientificamente. Então, não dá para provar que esse fato realmente aconteceu. Não dá para provar muitas coisas, mas dá para se ter uma ideia, né, de acordo com os diversos escritos, que realmente muitas pessoas morreram por essa ideia, que para eles não era uma ideia, era uma pessoa que tinha morrido, ressuscitou, estava viva e que tinha algo, né, uma vida além dessa vida. E, né, o fato é que essas pessoas entregaram suas vidas, pobres, ricas, jovens, velhas, a esse ideal, a essa nova vida. Então, os primeiros cristãos permanecem judeus, observam a lei, frequentam o templo, né, constituem esse grupo interno. No início, né, são ali tolerados por muito pouco tempo, depois, né, observados pelas autoridades e perseguidos sistematicamente, enquanto são, né, ali integrados ao judaísmo, né, o grande perseguidor que depois se tornou cristão, Paulo. E eu queria trazer algo interessante, pessoal, sobre a sensibilidade religiosa cristã daquela época. Então, ali nos primeiros séculos, até o século II, III, como era essa sensibilidade? Como ele se apresentava? Então, o cristianismo passa por mudanças, desenvolve novas práticas, redefine sua identidade, está sempre no processo de assimilação e amplia sua estrutura. Então, nós temos aqui essa imagem, é do bom pastor, se encontra nas catacumbas de Priscila. Então, isso aqui é provavelmente ali século II, III depois de Cristo. E o que nós vemos nessa imagem? Um jovem pastor carregando uma ovelha nos ombros, outras ovelhas ao seu redor, né? Cenário simples, quase bucólico, qualquer um que lesse as bucólicas de Virgílio talvez se identificaria com isso, né? Então, veja, é uma figura serena, sem sofrimento, bastante diferente de imagens posteriores que nós vamos ter da crucifixão. Então, aqui, né, é o bom pastor que representa Jesus Cristo, inspirado em passagens evangélicas como João 10, né, eu sou o bom pastor, o evangelho de Lucas capítulo 15, da ovelha perdida. Então, alguém que visse essa imagem ali numa catacumba, pensaria no quê? Né, no cuidado e proteção de Jesus, né, Jesus que cuida dos fiéis, tem uma relação próxima com eles, não é um rei distante, mas é um guia. Ele busca aquele que está perdido, ou seja, essa ideia de que a salvação é algo individual, embora a fé seja vivida no ambiente comunitário. Então, é uma imagem importante, tá, da arte cristã primitiva e lembra muito o que, gente? Né, figuras clássicas do mundo greco-romano. Por exemplo, o Crióforos, né, o portador de carneiro da arte grega. E o interessante aqui, percebam, né, que é uma arte que evita símbolos explícitos de sofrimento, martírio. Então, reflete o momento ali em que o cristianismo ainda estava se afirmando culturalmente, porque nas catacumbas eram locais de sepultamento cristão, é um espaço de memória, de esperança. Então, transmite essa mensagem, né, Cristo que conduz o fiel com segurança, né, inclusive através da morte. E, enfim, né, muito interessante esse contraste, a meu ver. Então, ali, cristianismo primitivo, Cristo como pastor, o cuidado. Cristianismo posterior é o Cristo na cruz, o sofrimento, a redenção.
Não é que a religião tenha mudado propriamente, mas mostra o quê? Que a sensibilidade das pessoas mudou ao longo do tempo. E aí, né, nós vamos ter, depois dos apóstolos, né, os padres apostólicos, né, que conviveram com os apóstolos, ou que conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí uma literatura cristã nova, enfatiza, né, a moral, valoriza as obras, né, e aproxima-se do judaísmo, com a questão da, né, valorização das obras. Desenvolve-se, né, nova forma cristã, organiza a igreja, estabelece normas, estrutura a tradição. Esse termo aqui, formação do protocatolicismo, é um termo que não é bem visto no ambiente da Igreja Católica. E normalmente ele vai aparecer em escritos de cristãos não católicos, de protestantes, ou seja, é uma preparação para aquilo que será o catolicismo. O cristianismo expande-se pelo império, atinge grandes cidades, forma novas comunidades e torna-se um movimento amplo. Lembrando, né, o catolicismo, né, perdão, o cristianismo, né, na forma ali do catolicismo do século IV, ele é universalista. A palavra católico significa universal. Roma torna-se um centro importante, sua igreja possui grande influência, produz textos fundamentais e representa uma síntese cultural. Atrai grupos populares, escravos, trabalhadores, camadas intermediárias e chega até mesmo a alcançar as elites. Então, lembremos que o cristianismo foi de religião perseguida até o início do século IV para, entre aspas, religião perseguidora ao final do século IV. Não é que o cristianismo em si perseguiu, mas o imperador cristão Teodósio, no final do século IV, decidiu que única e exclusivamente o cristianismo, né, niceno-constantinopolitano, seria a religião do império. Portanto, deixou de financiar as religiões pagãs, a religião oficial até então greco-romana. E, enfim, se você deixa de financiar, imagina que, né, que pouco a pouco vai acontecendo com a falta de manutenção dos templos e lugares sagrados. O cristianismo atrai aristocratas, ganha prestígio social, amplia sua influência e transforma a sociedade. Cristãos entram na administração, servem no exército, surgem tensões religiosas, inclusive dentro de grupos cristãos. Então aí as heresias no sentido pejorativo, né, que se Cristo é Deus ou não é Deus, se Santíssima Trindade existe ou não, enfim, se Cristo sofreu ou não sofreu, e aí nós vamos ter, né, diversas heresias, e também, né, ocorrem as perseguições. Então, a última grande perseguição foi a de Diocleciano, como eu disse, encerrada no início do século IV, mas houveram outras anteriormente. O cristianismo assume função educativa, a questão da paideia, ele herda a tradição clássica, forma intelectuais, busca criar uma nova cultura. Nós vemos isso claramente no século IV, por exemplo, um autor que eu trabalhei, que é Prudêncio, com suas obras, a Psicomaquia, claramente ele tenta emular Virgílio, só que ele traz, personifica virtudes e vícios e tenta trazer um latim clássico, tudo escrito em exâmetro datílico. Era uma forma das crianças aprenderem sobre a religião, sobre a visão cristã, e também aprenderem literatura, criando assim essa nova cultura. Então, o cristianismo espera o fim, critica o mundo presente, rejeita Roma simbolicamente, Roma como mundo pagão, e afirma uma nova ordem, que não é questão de nova ordem mundial, mas algo mudou a partir de agora. Há também uma visão muito otimista de que Deus preparou ao longo do mundo o povo judeu, porque ali nasceria Jesus Cristo, e preparou também o Império Romano ao longo dos séculos para que fosse o lugar adequado para espalhar a mensagem de Cristo. Então,
o século IV, século III, enfim, esses primeiros séculos depois de Cristo, seria o cume do plano salvífico de Deus. Então agora nós temos uma nova ordem, um novo mundo. E isso é interessante, pessoal, porque o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Passa um ano, passa outro ano, passa uma década, passa outra década, passa um século, passa outro século, e o mundo ainda não acabou. Então, se vocês pensam que isso é recente, né? O ano 2000 o mundo vai acabar. Não acabou. Agora, 2012 vai acabar. Não acabou. Então, naquele tempo era mais ainda. Só que essa segunda vinda de Cristo, essa parousia, está demorando. Então, o que ocorre? O cristianismo começa a se adaptar, né, redefinir a sua missão e, de certa maneira, integrar-se ao mundo. E aqui, tanto no sentido positivo como no sentido negativo da palavra. Pouco a pouco, o poder espiritual, aqui pensando sobretudo na Igreja Católica, o poder espiritual torna-se poder político, poder militar, poder, enfim, social. Então, isso durou até a unificação italiana no século XIX, então, que a igreja perdeu ali os estados pontifícios. Aí você vai, poxa, como que uma igreja vai ter estado pontifício, vai ter terreno, vai governar sobre... Não faz sentido nenhum. Então, hoje, nós temos, né, um entendimento sobre isso. Só que isso foi ali do século IV até aproximadamente 1870. E, enfim, após a unificação italiana, o Papa Pio IX declarou-se exilado. Ele se exilou no Vaticano até fazer acordo com Mussolini em 1929. O cristianismo dialoga com a filosofia, incorpora conceitos gregos, rejeita o paganismo, aceita a razão. Quando eu coloco aqui aceita a razão, assim como o judaísmo de Filão de Alexandria, de dialogar. E como o link que eu coloquei na aula passada, na descrição do vídeo, vou colocar nesse também, sobre filosofia cristã. Essa possibilidade, né, se é possível entender racionalmente algo apresentado pela fé, então, sim. Mas se é algo que eu recebo da fé, mas não consigo entender, não consigo chegar ainda a esse entendimento, mesmo assim, eu aceito. Ou seja, não significa abandonar a razão completamente. A apologética defende o cristianismo, utiliza a filosofia, afirma a racionalidade da fé, legitima o cristianismo. Então, uma figura importante nos primeiros séculos do cristianismo é Justino Mártir, que apresenta, né, o cristianismo como esse pensamento filosófico, a culminação da filosofia. Cristo é o Logos, e é apresentado dessa maneira também por o apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, né, por São João, evangelista, e une filosofia e religião, legitima o cristianismo. Temos também Orígenes, né, com a sua síntese cultural, e aí nós finalizamos esse eixo sobre o cristianismo. Ele vai integrar filosofia e cristianismo, apresenta o cristianismo como paideia, essa educação, afirma a universalidade cristã, e para ele o cristianismo representa a plenitude da tradição intelectual clássica. Então nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, que nós vimos na aula passada, os grandes tragediógrafos gregos, todo o pensamento até então, e ele culmina com o quê? Com o cristianismo. Considerações finais referentes a este quarto bloco. São aí 8 slides, vou passar rapidamente e já finalizamos. O Mediterrâneo Antigo possui espaço de intensa circulação cultural, práticas, conceitos e modelos de vida interagem continuamente, ética, religião e poder articulam-se estruturalmente, as tradições formam um campo histórico comum. Eu tentei mostrar isso para vocês, pessoal, esse campo histórico comum, para que da próxima vez que pensarem em cristianismo, né, nascente ou pensar em judaísmo tardio, vocês imediatamente conectem com a filosofia, conectem com o helenismo, conectem com o Império Romano. Essas tradições não são isoladas, respondem às mesmas condições históricas,
desenvolvem-se sob dominação imperial, constituem respostas interdependentes. A filosofia, foi o nosso primeiro ponto, fornece, primeiro eixo, modelo de formação do sujeito, desenvolve o conceito de liberdade interior, sobretudo o estoicismo, articula ética e poder, integra indivíduo e ordem política. Então, aquelas coisas que você não pode mudar, não é culpa sua, mas você pode mudar como você aceita, como recebe essas coisas. Então, nesse sentido, né, a filosofia te permite conciliar liberdade e autoridade, legitima a ordem política, também, né, fornece critérios críticos e atua como uma linguagem ética universal perfeitamente adaptável ao judaísmo e ao cristianismo. No que tange ao judaísmo, vimos que ele se organiza em torno da lei, essa lei preserva a identidade do povo de Israel, funciona como resistência simbólica e garante, assim, essa continuidade religiosa. Tem uma diversidade interna com múltiplos grupos, nós vimos, então, saduceus, fariseus, zelotes e essênios, articula particularismo e universalismo, integra influências externas. E o cristianismo, nosso terceiro eixo, emerge do judaísmo e integra também filosofia e religião, constrói uma síntese universalista e transcende, assim, fronteiras culturais. Último slide, então, o cristianismo nascente como um produto do mundo antigo, resulta de interações culturais, redefine visão de ética, de identidade e de poder, e prepara, assim, a antiguidade tardia, que, por sua vez, preparará a Idade Média. Então, muito obrigado, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação e abrir para dúvidas, caso houver.